Olá, professora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou trazendo aqui um tema que é bastante pertinente, que nada mais do que a agricultura de precisão com uso de drone. Recentemente eu comecei trabalhando com drone, voando ali, mexendo nessas coisas. Então eu pensei que tal eu poder usar esse meu hobby ou passatempo, né, como um projeto para eu poder apresentar na disciplina. Então, depois de assistir às aulas da professora também, isso acabou me ajudando, de certa forma, nessa tomada de decisão. Então, hoje o tema que eu trago aqui para finalizar a disciplina é a agricultura de precisão com o uso de drone. No caso, a gente estará falando de coleta de imagem, tratamento de imagem, para poder fazer identificações de regiões que precisam ser plantadas. Então, a gente vê que existe uma problemática. Muitas vezes, para poder fazer esse tipo de processo, demanda muito tempo. Imagina que estamos numa fazenda de muitos hectares. Então, até que o fazendeiro consiga se deslocar de um ponto, né? Imagina de um ponto A para o ponto B, e há um gasto de tempo, há um gasto de combustível. Então, com o drone, ele pode, apesar de ter também um gasto, né? Mas em comparação ao tipo de gasto de tempo, até mesmo de recurso que é aplicado nesse processo, o drone consegue melhorar muito, porque ele terá numa altura e fazendo coleta de imagem, e com essas imagens poder fazer a segmentação para poder fazer identificação, depois fazendo a identificação das regiões que precisam ser plantadas. Então, acredito que isso melhora muito, né, o dia a dia de quem lidar com esse tipo de problema na sua própria fazenda. Então, vamos entender um pouquinho aqui, né? Trago um pouquinho aquilo que é a estrutura, onde vou fazer a introdução, as técnicas aplicadas, um pouquinho de conceito do que é sobre a agricultura de precisão, impactos e referenciais também. Falando que da introdução aqui, a agricultura de precisão é nada mais do que uma forma de gerenciar informações, né, com o objetivo de garantir melhorias, né, nas atividades de produção agrícola, que de certa forma com o objetivo de proporcionar sustentabilidade das atividades, né? Que nada mais do que através das informações que a gente tem, por exemplo, estamos fazendo uma ação na fazenda ou alguma coisa do gênero. Então, através dessa informação, dessa necessidade, né, eu vou poder alocar o instrumento, eu vou poder gerenciar medidas que sejam sustentáveis e eficazes e que, de certa forma, melhoram na produção agrícola, né? E que nada mais isso implica uma gestão de parcelas que observam a medida de intervenção, tendo em conta, né, de forma intra ou inter, intercultivos, com a integração da tecnologia para avaliar e acompanhar medidas mais precisas nas condições para as atividades agrícolas, né? Que nada mais do que entender qual é a necessidade e dessa necessidade poder aplicar tecnologias que podem melhorar ou incentivar a produção e às vezes e muitas das vezes contando com os incentivos de alguns insumos como agrotóxicos e adubos, e isso acaba ajudando também na melhoria da produtividade dos bens. As técnicas aplicadas, né? Como já me referi, antes o cultivo tinha de ser identificado, o cultivo, né? Ou o agricultor ou o fazendeiro tinha que identificar áreas que estavam que precisavam ser plantadas. Então, isso demandava muito tempo, né? E, consequentemente, alguns recursos. Mas já com drone é possível coletar a imagem e depois já poder aplicar o processamento. Isso melhora bastante. Imagina que ele precisa, dependendo do tipo de drone que for aplicado, né? Se for um modelo mais um pouquinho avançado, ele consegue coletar essas imagens, né? Ou as imagens para poder identificar ou segmentar regiões que precisam ser aplicadas à plantação. Isso melhoraria o dia a dia de qualquer um dos agricultores, né? E, de certa forma,
ele poderia demandar esforços para outras atividades, onde esse processamento de identificar as regiões já teriam sido processadas através da segmentação das imagens, tratamento e processamento, e, claro, contando com as tecnologias que a gente tem no nosso dia a dia. E para tal, né, para esse projeto aqui, a gente usou o DJI Tello, né, é um drone considerado brinquedo para adulto, né, que tem uma boa qualidade, de certa forma, para poder coletar as imagens. Então, vou mostrar aqui a nível do código mesmo, só para a gente ter essa visão. São aqui as dependências, identificação das regiões, né? já depois de ser detectadas as regiões, né? Segmentado desse jeito aqui, né? E, consequentemente, mostra a linha reta para a plantação de árvores, né? Ele mostra quais são as linhas que devem ser plantadas. Então, a ideia foi essa, né? Que poder trazer esse tipo de processo na identificação das regiões que precisam ser aplicadas à plantação. Eu acredito que isso melhora, né, qualquer processo e, de certa forma, quem trabalha quer lidar com isso no seu dia a dia, né? E eu vejo que é uma área que vai demandar, que existem muitas lacunas, né, e precisa-se muito incentivo na aplicação de tecnologias que podem melhorar o dia a dia dos agricultores. Então, essa é a minha proposta aqui do tema para poder finalizar aqui com a matéria. Obrigado.